Muito boa noite, alvinegrada. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live da nossa bancada do contorno. É a live. Atlas já entrou aqui, é a live do pé no chão, mas poderia ser da decepção também. Boa noite, Atlas, obrigado. Diego, obrigado, querido. Alfredo também entrou, obrigado. Obrigado, alvinegrada. É a live do pé no chão, mas poderia ser a live da depressão, né? E da decepção. Atlas sabe o quinto goleiro do Belo. Vamos, Belo. É isso, Atlas. Bem-vindo, querido. Obrigado. Infelizmente, esse time que a gente tanto ama, né? Tem a capacidade de destruir mentes, de acabar com a semana da gente. A gente, quando pensa que vai... não vai. Nath, obrigado, querido, bem-vindo, boa noite. Não vai. Mais uma derrota dura de se engolir, né? Difícil de digerir, difícil de aceitar da forma como foi. Mas antes de chegar no campo, eu queria falar mais uma vez e enaltecer Galeguinho, que não tem jeito não, né, Galeguinho? Sempre pra sofrer, né, bicho? Impressionante. Inclusive com a voz assim, ó, meio rouca, com a garganta arranhando por conta de ontem. E eu queria agora, nesse momento, exaltar, enaltecer, falar de nossa torcida, né? E eu fico indignado de quem fala ainda da nossa torcida, sofrida, calejada. Atlas, um dia eu lhe chamo, Atlas, com certeza eu lhe chamo, e aí você participa da live, viu, querido? Obrigado. Nossa torcida estou calejada, sofrida, deprimida, porque... passa o tempo que passar e a gente segue na peleja, segue na sofrência, segue na dificuldade. Ontem, apesar da chuva, apesar do momento instável, que até deu uma empolgada, né, com as duas vitórias, mas apesar da incerteza de tudo, né, do medo que a gente tem, né, do time. O Galeguinho colocou aqui, ó, a torcida chegou junto ontem. Pois é, pô, e é por isso que eu fico chateado, indignado de quem ainda fala de nossa torcida, porque apesar de tudo isso que eu tô falando, de medo, de incerteza, de sofrimento mesmo, a torcida foi, chegou, apoiou até o final, até que aí no resultado não veio, todo mundo extravasou, porque ninguém aguenta mais essa situação de derrota, essa situação de quando você pensa que vai, não vai. Atlas colocou, tamo junto, meu amigo, acredito na evolução, mas vamos melhorar. Infelizmente perdemos, mas vamos seguir em frente e vencer os próximos jogos. Amém, querido, tomara que seja assim. Mas assim, a confiança que se tem acaba se perdendo, né? Porque você faz 2 jogos interessantes e quando chega no jogo da decisão, né, pra chegar e confirmar a boa fase, acontece o que aconteceu ontem, né? Mas voltando pra torcida, é isso, a torcida tá cansada, né? João, querido, bem-vindo, obrigado, boa noite. Tem jeito não, né, Joãozinho? Tem jeito não, né? Mesmo pegando chuva, como eu disse, eu tô aqui, eu querendo ficar rouco, com a garganta arranhada, uma chuva que se estendeu até ontem e ainda assim, Alex, bem-vindo, querido, obrigado, boa noite. Tem jeito não, né, querido? Infelizmente não veio o resultado e a gente acabou se complicando. Mas antes de entrar no campo é isso. Eu acho que a gente é triste, é revoltante, é sufocante, né? A gente torcer para um time que quando a gente pensa que as coisas vão mudar, infelizmente não mudam. E aí gera incerteza, gera desconfiança, gera medo, né? Mas, como eu venho dizendo, eu sempre digo, é a nossa cruz, a gente não escolhe, é escolhido e a gente carrega, além do campo, né, a gente carrega o orgulho da Paraíba em campo, então vai seguir. Alex colocou aqui, boa noite, Rulinho, que derrota triste, sempre na hora que não pode perder, perde. É isso, pô, é isso que a gente se chateia, é isso que a gente se entristece, é a gente que convence, chama, acredita, bota fé e aí pensa que vai, não vai, enfim. Felipe Teixeira entrou aqui, obrigado, querido, bem-vindo. Lucas, obrigado, querido, bem-vindo. Montanha, companheiro, bem-vindo, querido. Tem jeito não, né, Montanha? Bob Mito, bem-vindo, querido, boa noite. Léo, minha luz, boa noite, obrigado, querido. Lucas colocou que ontem deu tudo errado. Pois é, bicho. Eu já vou entrar no campo, mas eu queria primeiro enaltecer a presença da nossa torcida, da massa aqui, tem gente que ainda fala dela,
mas quando ela é chamada, quando ela vê qual o momento, ela chega junto, chega forte, como ontem. Mas infelizmente ontem a gente saiu derrotado. Montanha colocou uma Série C assim. Montanha, mas a gente quer classificar, querido. Infelizmente, como é que a gente classifica se a gente tem as chances? Quantos pontos a gente perdeu em casa, né? Léo colocou boa noite, amigo Graça. Boa noite, meu irmão. Obrigado. Mas voltando à torcida, fica aí o lamento, fica a tristeza, fica o reconhecimento que a massa, quando é chamada, a massa chega junto, mesmo com chuva, mesmo com fila, né? Teve muita fila ontem também para se entrar, dificuldade para se entrar. Mas a torcida foi, acreditou, aplaudiu, incentivou. Mas, e aí já entrando no campo, o time decepcionou, né? Infelizmente, a gente até começou bem, o time começou marcando alto, começou em cima, pressionando, querendo o jogo. Parecia que seria o jogo do deslanche, parecia que seria o jogo que a gente ia se confirmar nesse G8. Aliás, a rodada foi perfeita pra gente, né? Uma rodada que a gente pensava em ascender, né? Pensava em chegar no grupo dos 8 melhores colocados. Mas a gente até fez o gol, saiu na frente, né? Merecidamente saiu na frente, com uma boa jogada de Bigo Maduro. Atra colocou aqui, ó, vai ter minha apresentação, eu acredito. Nos meus sonhos eu também sou torcedor, com orgulho, eu acredito até o final. Lamentável, mas ontem vamos buscar vencer, é isso, querido. Tomara. A gente não pode perder a esperança, né? A gente tem que lutar até o fim. Mas aí, com esse ganha e perde, infelizmente a gente fica meio que desconfiado, né? Montanha, companheiro, botou aqui, ó, ontem tinha tudo para ser lindo, não tivemos competência e sorte, além da arbitragem tendenciosa. Montanha, eu vou lhe dizer uma coisa, do fundo do meu coração, eu concordo com você que a arbitragem realmente foi péssima, mais uma vez péssima, mas infelizmente a gente tem que jogar independente de arbitragem, porque a arbitragem vai ser ruim, vão prejudicar, mas infelizmente é a realidade, entendeu? Então assim, eu achei que foi além da arbitragem. Infelizmente a gente começou bem, imprimiu o ritmo, fez o gol, parecia que ia matar, né? A gente teve uma chance claríssima com o Denilson, e se ele toca para o meio, o Rodrigo estava de frente, o Denilson resolveu chutar e chutou para o alto, chutou para o bairro, né? E acabou desperdiçando, mas se ele toca no meio, certamente Rodrigo, que fez uma boa partida, para mim foi o melhor em campo ontem, Rodrigo. Só escapou ele para mim, inclusive. Faria o gol, tava confiante, tava querendo, tava buscando, né, o tempo todo. Matheus, meu querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. Meu irmão, e aí, tá bem, bicho? Foda, né, meu irmão? Não tem jeito, não. E aí, fizemos o gol, saímos na frente, merecidamente, e ainda tivemos chance de ampliar a partida, não fizemos. E aí, depois que perdemos essa segunda chance aí com Denilson, Rodrigo Alves, infelizmente, numa bobeiraça gigantesca, numa moleza da marcação, um clarão no meio, e aí eu vi até gente culpando o goleiro Michel Fracaro com o gol que a gente tomou o primeiro. Pra mim, de frente é pro atacante, infelizmente deram espaço, ficou o rombo no meio, né? Nossos volantes não acompanharam, a zaga assistiu e aí ficou fácil para o... Não sei nem quem foi o atleta dele, se foi o meu campo, o atacante, enfim. O cara teve o clarão lá na frente, só escolheu o canto e chutou, foi feliz e furou o gol da gente num vacilo total de todo mundo. E aí a gente toma o gol de empate, sente esse gol de empate. A Atila colocou que infelizmente mais vamos vencer, amém querido, tomara. Até complementa, temos que vencer os próximos jogos, é peso, meu Deus, vai ser difícil, 2 pedreiras pela frente, por sinal. Meu professor Edivaldo Nunes, obrigado, querido, bem-vindo, boa noite. Lamentando mais uma vez, quando é pra chegar, a gente não consegue chegar, consegue se empananar pra gente mesmo com tudo funcionando, rodada, torcida indo, todo mundo empurrando, querendo, acreditando, e infelizmente a gente fica pelo caminho, né? A gente perde num jogo totalmente ganhável, inclusive. E aí, como eu estava dizendo, o Brusque empata, a gente sente o gol, e aí no segundo contra-ataque deles, numa falha, e aí assim, é claro que foi falha de Fracaro, mas eu não vou condenar o nosso goleiro Fracaro, porque ele
vem fazendo excelentes partidas, vem salvando inclusive a gente. E aí eu não posso ser injusto de crucificar o cara que vem salvando, e aí acontece, tem dia que realmente as coisas não funcionam, ele acaba socando pra cima, né, cai em cima do nosso zagueiro, a bola sobra no pé, ninguém pra marcar também, a bola sobra no pé dos caras, e aí ele com um gol limpo, né, mete e chuta, e aí, Suélio, meu querido Alvinegraça, boa noite, obrigado. Ele acaba com um gol limpo, né? Acaba marcando o segundo gol, o gol da virada, e aí vem um banho frio. O Léo Minha Luz botou aqui, ó, Diegão, esquece o G8, é fazer os pontos necessários para permanecer na Série C. Parabenizar a nossa imensa torcida por estar presente no jogo. É isso, Léo, é por isso que inclusive é a livezinha do pé no chão, né? Porque a gente sonhou com essa classificação, porque chegou perto, mas ao mesmo tempo a gente sabe que o time tá nesse perde e ganha, tá nessa nhaca de não conseguir progredir. Aí a gente realmente tem que ter o pé no chão, saber que a nossa disputa é embaixo, agora mais que nunca, né? Porque a rodada, apesar de lá em cima ter sido boa, mas lá embaixo também os caras ganharam, e aí aproximaram e a gente estagnou. Então, assim, todo cuidado é pouco. Yuri, bem-vindo, querido. Obrigado, boa noite. A Atila colocou aqui, eu concordo plenamente, meu amigo. Amém, meu amigo. Obrigado. Boa noite, velho. Foi lá ontem, viu lá aquela tragédia horrorosa. Dateni, querido. Obrigado, bem-vindo, boa noite. E aí, toma virada, né? Quando toma virada, o time perde a cabeça. Ainda assim, a gente veio pra segunda etapa, aliás, no intervalo ainda. A torcida incentivou, apoiou, pedindo, acreditando que era possível virar. Mas o que se viu foi um Brusque também cozinhando muito o jogo, amarrando a partida, se aproveitando do campo pesado, né? Tudo era motivo para cair no chão, tudo era motivo para fazer cera. Estavam na deles, né? Estavam jogando fora, e aí você tá vencendo fora. Infelizmente é do jogo, acontece isso. Santos, obrigado, bem-vindo. Denis, meu irmão, bem-vindo, obrigado, boa noite. Infelizmente é do jogo, faz parte, os caras fizeram isso o tempo todinho. A gente também não soube aproveitar. A Montanha colocou aqui, lembrou bem da arbitragem. Realmente a arbitragem foi muito fraca, muito tendenciosa, mas como eu disse aqui, a gente também não pode se apegar à arbitragem. Não é de hoje que a arbitragem é ruim. A gente infelizmente foi mal ontem, começou bem, mas logo que começou, até eles inclusive, eu até ouvi uma reportagem, aliás uma entrevista de Rodrigo Alves, né, comentando isso, que começou muito bem, mas infelizmente parou de jogar, e quando se para de jogar não tem outra. O adversário que é um adversário chato, né, difícil, um adversário que gosta de jogar a Série B. Aliás, eu nem sabia, a gente nunca tinha vencido e segue sem vencer o Brusque, né? Parece que são 5 jogos e a gente perdeu 3 deles e empatou 2, ou seja, a gente segue, é uma nova pedra no sapato da gente, esse Brusque, e a gente acaba perdendo mais uma vez para eles. Montanha colocou aqui, como eu disse, fomos prejudicados pela arbitragem, não é normal, sempre estamos vendo barrados em casa. Temos 3 jogos fora e aposto em vitórias em todas. Eu acredito, vamos passar. Amém, Montanha, amém, querido. Eu, assim, pelos traumas, pelo medo, pela desconfiança, pela sequência que a gente não consegue emplacar, fico ressabiado, vou torcer, como sempre, muito por isso. Mas eu espero que inclusive, que os caras estejam vendo isso, saibam disso, que vai ter gente para apoiar, inclusive lá em Maceió, né? Você deve ir, eu acho que você fechou já a sua caravana. Se quiser, inclusive, divulgar aí, se não tiver fechado, pode divulgar, que eu falo aqui. Vai ter gente em Maceió lutando, acreditando. Eu tava confiante que a gente ia fazer uma grande apresentação ontem, que a gente ia vencer, porque por mais que o Brusque seja um time enjoado, seja um time que a gente inclusive não venceu ainda, mas a gente tava num momento bom, Pisa tava confiante, inclusive o professor, para mim, também errou ontem. Nas substituições, o professor, eu não entendo porque o professor ainda segue insistindo em Camilo. Camilo até agora não rendeu, não sei se vai render. É um camisa 10 que faz muito pouco, procura muito pouco. Vilão, obrigado, bem-vindo, boa noite. É um camisa 10 que procura muito pouco, é um cara que faz, basicamente, cobrar escanteio, cobrar falta, não é um cara que chama responsabilidade, não é um cara que procura.
Não entendi porque ele só colocou bem depois Silvinho, né? Que Silvinho que comeu a bola lá em Itu. Pra mim, Silvinho é claro que seria o titular já nessa partida com o Brusque. E já que não foi, era naturalmente o cara que ia entrar no lugar de Camilo, mas não entrou, não entendi. O Montanha complementa aqui, sim, vamos, tem 4 vagas, sairemos na sexta. Olha aí, pessoal, o Montanha tá organizando a caravana para Maceió. Se vocês quiserem ir, ainda tem 4 vagas sobrando. É uma boa oportunidade, né? A gente inclusive gosta de jogar no Repelé, né? De repente, né? Consegue copar, mas vai ser bem difícil. Vou chegar lá, inclusive. Rafael, obrigado, bem-vindo, boa noite. Mas voltando, a gente perde, e aí perde de forma melancólica, perde de forma mole, apática, como se a gente estava antes jogando, né, antes dessa chegada de Pisa. O professor, para mim, errou também muito ontem, quando decidiu colocar Camilo, quando escala, não sei se eu não sei se Evan tava suspenso, mas enfim, o Felipe Borges muito mal, o João Diogo também, pelo amor de Deus, João Diogo não fazia nada efetivo, parecia muito com o futebol de Canela, né, que ia para a linha de fundo, ao invés de curar, que ia querer driblar, acabava perdendo a bola, então, errando bolas fáceis, ou seja, um cara que também não ajudou. Enfim, assim, ontem foi uma noite, infelizmente, pra gente esquecer. Teve até uma bola perigosa, né, não sei se vocês vão lembrar, uma bola na trave da gente, que a bola bate no rebate, mas é aquele dia que a gente não foi bem. E aí o Brusque, que também não fez um futebol nada demais, o futebol do Brusque foi no erro da gente, nos espaços da gente. Fizeram o feijão com arroz e venceram a partida. Apesar de ser um time forte, né? Você viu que o preparo físico deles é bom, é um time que sabe marcar, mas nada demais. Nada demais, inclusive com essa Série C inteira. Não tem nenhum bicho papão, não tem ninguém destoando. Mas força física conta, catimba conta, e a gente... Josinha, querido, bem-vinda, obrigado, meu amor, beijo. Força física conta, catimba conta, e a gente não soube se aproveitar. Foi mole, foi apático, e aí perde a partida. Inclusive, um retrato da partida de ontem foi justamente aquele gol que a gente tomou, o último gol, que os caras literalmente pararam pedindo impedimento, mas o cara não participa da jogada, o cara que ia participar fica parado, não faz nada. O próprio cara que estava com a bola, que tinha dado o passe, se aproveita disso, cruza pro meio, o cara, e o atacante dele só escora e faz o terceiro gol. Ou seja, para encerrar a melancolia de ontem, a gente toma o terceiro gol e perde. E perde merecidamente perder, né? A gente mereceu perder ontem. Montanha complementa. É nítido que temos problema de vestiário e que Pisa veio apaziguar. Aí está o problema das escalações. Pois é, companheiro, eu não entendo porque ele segue insistindo em Camilo, né? A gente não viu ainda futebol em Camilo, a gente não viu a responsabilidade que Camilo veio para ter, né? Mas infelizmente não veio. Léo Minha Luz colocou aqui, eu não sei porque Silvio não entrou de primeira, pelo amor de Deus. Pois é, Léo, assim, a partida que Silvio fez foi partida para garantir o lugar dele no meu time, né? Não entendi porque ele insistiu. Rafa, bem-vindo, obrigado, boa noite. Não tem jeito não, né, Rafa? A gente pensa que vai, se empolga. O time mais uma vez decepciona a gente. Seu Rival, obrigado, bem-vindo, boa noite. O time decepciona e a gente perde a chance de entrar no G8. E agora fica nesse mar de incerteza, né? Então sabe como é que vai ser o comportamento lá. Eu espero que, inclusive, eles tenham a ciência que o pelotão de baixo venceu. Mais uma vez se aproximaram da gente. Então, assim, vai ser muito difícil esse jogo. Rafa, não sei se a Rafa tá tomando e botou aqui um whiskyzinho, um vinhozinho. Só bebendo, né, bicho? Só bebendo pra aumentar esse time, esse clube, velho, que vai matar a gente ainda. Eu não sei se os caras já estão sabendo, mas eu espero que estejam sabendo que os caras de baixo venceram e encostaram mais uma vez, né? Ou seja, esse jogo, o próximo, né, já entrando inclusive no jogo de sábado com o CSA lá em Maceió,
Vai ser um jogo muito, mas muito difícil, por tudo, né? Por ser um clássico nordestino, por o CSA ter um respiro agora com um novo professor, que foi até o nosso professor, né? Márcio Fernandes está por lá agora. Por o CSA querer ainda estar brigando pelo esse G8. É na casa dos caras, vai ter torcida, tem rivalidade. Ou seja, vai ser um jogo complicadíssimo. E aí, ao mesmo tempo, a gente não pode perder ponto. Não pode perder ponto. Léo complementa. Camilo é jogador. Será que Pisa não vê isso nos treinamentos? Pois é, bicho. Eu não sei se Camilo treina muito bem, bate muito bem falta ou bate muito bem escanteio nos treinos, porque ele realmente entra em e segue entrando, né? Enfim, eu espero que ele tenha visto mais uma vez, né, essa partida de sábado, aliás, de ontem, que sábado ele não dá para ele entrar, né? Enfim, mas é isso que como eu tava dizendo, vai ser um jogo difícil. O CSA é um time enjoado. A gente sempre faz jogos justos, apesar de a gente ter uma vantagem até considerável, acho que são quase 5 jogos de vantagem nos confrontos diretos com eles. Mas é um clássico, tem rivalidade. O CSA, apesar do momento instável, vai jogar em Maceió. A torcida vai estar em cima. Eles ainda, quer queira ou quer não, estão brigando pelo G8, né? Mas a gente não tem mais escolha, né? A gente não tem mais o que fazer. Entrar concentrado, organizar a casinha, Pisa mais uma vez convencer e entrar na mente desses caras, porque a turma de baixo venceu e encostou, então a gente não tem mais escolha. Maceió, parada dura, difícil, mas por tudo que a gente precisa fazer no campeonato, a gente precisa pontuar, se der para vencer, e até a gente gosta de jogar lá, como eu disse, no Rei Pelé, mas não perder ponto, porque se a gente perder ponto, a gente corre o risco de entrar mais uma vez na zona, e aí depois desse jogo de Maceió, é a Ponte Preta aqui, a gente sabe que jogar com esse time de São Paulo tem todo um contexto, né? Tem federação, tem arbitragem, tem dificuldade em si, né? Tem estrutura, né? A Ponte Preta não é um time de Série C. Então, assim, a sequência pesadíssima. Eu espero que a gente consiga pontuar em Maceió. Se de repente a gente conseguir vencer, ótimo, e aí a gente entra mais ou menos na briga, mas como o Léo bem disse aí, agora a gente pensar em escapar primeiro. Vencer em Maceió. Se vencer em Maceió vai 19 pontos. E aí fica uma vitória, faltando uns 4, 5 jogos para terminar a primeira fase. Falta só umas vitórias para a gente escapar de vez. Mas primeiramente é isso. Se a gente vencer, pensar em escapar de rebaixar. E aí escapando do rebaixamento a gente pode pensar em outra coisa. Porque não está sendo fácil, um ano difícil. Icre, obrigado, bem-vindo, boa noite. Um ano difícil, um ano cheio de incertezas, de sobe e desce, e assim, escapando já vai ser um grande feito, por tudo que aconteceu, né? Por tudo que a gente vinha lamentando, vinha preocupado, com medo do pior acontecer. Eu acho, como eu disse, que a gente não cai, mas todo cuidado é pouco, e essa derrota foi uma derrota dura, difícil de se engolir, porque o Brusque fez o feijão com arroz e venceu. O Brusque não fez nada demais, não fez muita força. A gente que perdeu na nossa moleza e que machuca, maltrata, irrita, né? Porque quebra uma sequência, quebra a confiança. Eu que tinha feito a live inclusive semana passada, né, a live da casa cheia, a torcida veio, fez sua parte, mas o time infelizmente não fez. Enfim, negada, é isso. Lamentar essa derrota, mas a gente já sabe, já tem um compromisso difícil. Fora de casa, com um adversário tradicional, com torcida contra, né? Uma torcida que joga junto, que deve ir para o campo, né? O jogo em si já motiva o torcedor, existe a rivalidade Botafogo e CSA, não é de hoje, mas em contrapartida a gente gosta de jogar no Rei Pelé. Eu espero que os caras estejam ligados, estejam cientes e que consigam contornar essa dura, difícil derrota de ontem, e que a gente faça uma grande partida lá em Maceió, que se não vencer, pelo menos arrancar um empate pra gente decidir a nossa vida aqui
contra a Ponte Preta, que é outra pedreiríssima carregada, mas não tem mais escolha, o campeonato tá afunilando, a gente perdeu muito ponto besta para time, inclusive, que tá lá embaixo. Não tem o que fazer, né? Agora é pensar em vencer e escapar desse rebaixamento para depois pensar em alguma outra coisa. Antes de eu encerrar, Alvinegrada, eu queria só fazer lá os destaques de sempre. Eu queria destacar, distribuir os troféus, na verdade, de tanto o melhor da partida quanto os piores. Eu não consigo... Dá até para dizer o pior, mas para mim foi tanta gente ruim ontem que eu selecionei três piores da partida. O troféu de Betinho essa semana vai para o querido Rodrigo Alves, né, que se matou, se doou, correu, fez o gol, né, buscou, tentou de todas as formas ajudar, quase inclusive fazia o segundo gol ontem. Se não fosse Denilson, a fominha de Denilson na hora do... Porque quando o Denilson estava na diagonal, se ele levanta a cabeça, o Rodrigo vinha de frente, né? E o Rodrigo estava no momento, já tinha feito um gol, inclusive. Se ele tivesse chutado direto, certamente o Rodrigo faria. Tivesse passado para o meio, Rodrigo certamente faria o segundo. E aí talvez o jogo seria outro, né? Estava 1-0 ainda. Rodrigão, querido, obrigado, bem-vindo, boa noite. Certamente ele faria o segundo e muito provavelmente o jogo seria outro, né? A gente faz o segundo gol, mata a partida. E aí, Gilberto, obrigado, bem-vindo, boa noite. E aí o jogo seria outro. Mas infelizmente, Denilson chutou para longe, mas aí eu vou reconhecer a partida honrosa e de luta do nosso querido Rodrigo Alves, que se matou em campo ontem. O tempo que ficou, a torcida inclusive reconheceu isso, né? Quando ele saiu, a torcida aplaudiu. Mas o troféu Betinho dessa semana vai para Rodrigo Alves, pela grande partida de ontem. E o troféu Neném foi o nosso anjo, né? Nosso fiapo de ouro. O troféu Neném, que foi o pior cara que eu já vi com a nossa camisa. Vocês estão notando que eu tô tomando muita água hoje, né, bicho? É por conta de ontem. Eu tô coçando muito aqui, querendo fechar, mas enfim, seguimos. E o troféu Neném de ontem, eu vou selecionar 3 perebas de ontem, coisa horrorosa. Vai para Felipe Borges, o lateral esquerdo, que, pelo amor de Deus, não tem condição. Tomara que a Evandro já volta agora. Camilo, que é um camisa 10 inócuo, um camisa 10 perdido, morto, que se esconde, eu não entendo isso, e segue entrando, espero que não entre nem tão cedo, né? Enfim, e também o troféu Neném vai para João Diogo, né? João Diogo que ciscou, mas nada efetivo, nada que convencesse, né? Nada que a gente visse, rapaz, esse cara é diferente, esse cara faz uma jogada interessante, enfim. Ia para a linha de fundo, tentava driblar, mas perdia a bola e gerava contra-ataque. Muito pouco, né? Muito pouco para o que a gente precisava. Então é isso. É isso, Alvinegrada. Pé no chão, cabecinha no lugar, que esses caras tenham a ciência da dificuldade que a gente vai enfrentar pela frente. Não vai ser fácil, vai ser uma guerra grande lá em Maceió, por tudo que envolve, né? Momento, CSA em si, rivalidade, enfim. Vamos jogo a jogo, vamos ver se consegue arrancar esse ponto lá em Maceió, que de repente o CSA também não tem nada demais, mas de repente a gente consegue lá uma vitória e aí anima novamente, mas pezinho no chão, cabeça no lugar, que a gente faça uma grande partida lá em Maceió, que esses caras consigam reverter mais uma vez, porque vencendo aí muda tudo novamente, né? Que esses caras consigam trazer a torcida novamente e a gente consiga vencer e aí ficar uma vitória de escapar, e aí escapando aí a gente pode pensar em outra coisa, mas a princípio é isso. Obrigado, Alvinegrada, mais uma vez. Mateuzinho, querido, obrigado, boa noite. Estou já encerrando aqui. Gilberto, Rodrigão, Léo Minha Luz, obrigado. Você, como sempre, já esperando, na expectativa. Obrigado, meu amigo. A derrota dura, mas a gente segue. O coração, né, é alvinegro. Tem uma estrela vermelha pulsando e a gente carrega e vai carregar isso para o resto da vida. A nossa cruz. Obrigado, querido Igor. Obrigado, minha gente. Obrigado, seu Rivaldo. Obrigado, Ata, meu goleiro. Obrigado, Josinha, Montanha, companheiro. Obrigado. Pessoal, eu tenho inclusive, só reforçando, 4 vagas ainda na excursão de montanha. Se quiserem ir, já vai na sexta. Dá pra curtir Maceió.
é uma boa. Eu ainda até pensei em ir, mas depois da derrota de ontem eu morguei muito. Vilão, obrigado. Obrigado, gente, mais uma vez. Muito obrigado por tudo, pela audiência, pelo carinho. Tamo junto. João Chininha, obrigado, boa noite. Mateuzinho colocou aqui, ó, João Diogo e Felipe Boys, são 2 a menos em campo, 2 lixos. Pois aí, e o Camilo também tá morto. Obrigado, minha gente, que a gente seja feliz em Maceió, não vai ser fácil, mas é o tipo do jogo que de repente a gente consegue, né? É o tipo de jogo que a gente não dá nada pro Belinho, o Belinho vai lá e apronta, e aí muda tudo, e que a gente seja feliz, e a gente escape logo desse rebaixamento para expulsar essa tristeza e essa angústia que segue permeando durante o ano. Obrigado, Alvinegrada, tamo junto e vai pra cima deles. Belo!